Olá, muito boa tarde. O meu nome é Rita Santos, sou jurista e investigadora no IGC, Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e encontro-me hoje aqui no âmbito do projeto Together, um projeto sobre inclusão de refugiados e outros beneficiários de proteção internacional nas instituições de ensino superior, com a professora doutora Cristina Santinho, que nos falará em particular de uma iniciativa que é a iniciativa Living in a Different Culture. E desde logo passo a palavra à professora doutora Cristina Santinho para uma breve apresentação e para que nos possa falar um pouco sobre este projeto. Obrigada, Rita. Bom, este projeto Living in a Different Culture surgiu de uma investigação que é, ao fim e ao cabo, a minha investigação desde que me doutorei, e que versa justamente as condições de acolhimento e inclusão dos refugiados na sociedade portuguesa. Eu sou antropóloga, sou investigadora integrada do Centro em Rede de Investigação em Antropologia, o CRIA, e o meu contexto académico tem sido o ISCTE e o UEL, em Lisboa. E, de facto, este projeto surgiu por uma razão. Eu, há muito tempo que tenho vindo a focar a investigação justamente quer centrando-me nas experiências e nas narrativas dos refugiados aqui em Portugal e também concomitantemente nas experiências das instituições, os técnicos e dirigentes das instituições sobre os refugiados. Portanto, tem sido uma investigação bipartida, ou complementar, digamos assim. E uma das questões que eu tenho vindo a constatar ao longo de todos estes anos, desde 2007, é que as instituições portuguesas, infelizmente, ainda não criaram os mecanismos necessários para promover uma boa inclusão dos refugiados. E o que é que eu quero dizer com uma boa inclusão dos refugiados? É, por exemplo, reconhecer quais são as suas competências académicas e profissionais para virem a ser justamente incluídos e integrados no contexto laboral e académico, quando é caso disso. E, de facto, constatei esta situação porque muitos dos refugiados me diziam que, quando eu os entrevistava, não é, no trabalho de campo, diziam que raramente lhes perguntam o que é que eles faziam antes, quais é que eram as suas competências anteriores. Eventualmente passaram até a perguntar, mas já muito mais recentemente, portanto passou a fazer parte das entrevistas das instituições, mas na verdade há todo um problema de burocrático e administrativo no reconhecimento dos seus diplomas, por exemplo, ou das suas competências profissionais. E, portanto, por um lado, as instituições portuguesas pretendem que os refugiados se autonomizem ao fim de 18 meses, o que é um absurdo, como sabemos, uma vez que nem sequer há aulas de português de forma estruturada e sistemática para todos em todo o território. E, por outro lado, acabam para facilitar essa suposta integração, acabam por os encaminhar para algumas atividades profissionais, como, sei lá, cartar caixas no Pingo Doce, como muitos me relataram, quando algumas destas pessoas até tinham cursos superiores. E foi esta minha crítica relativamente às instituições que também, esta burocracia institucional e este facilitismo
na aparente resolução dos problemas que enfrentam os refugiados, que fez uma espécie de wake-up call, sendo eu professora, investigadora numa universidade, questionei-me o que é que eu tinha feito dentro da minha própria instituição para que, de facto, pudesse facilitar, enfim, a continuação dos percursos académicos dos refugiados que já tinham estudado. Ou que tinham acabado de estudar, ou que pretendiam começar a estudar. E foi aí que criei este projeto de investigação-ação, portanto, é mais do que uma iniciativa, foi mesmo um curso que resultou do projeto, não é? Um curso chamado Living in a Different Culture, que pretendia justamente isso, facilitar o acolhimento, pelo menos na minha universidade, de refugiados que pretendessem continuar a estudar ou terminar os seus estudos. E, portanto, apresentei este meu projeto ao meu centro de investigação e aos meus colegas do Departamento de Antropologia do ISCTE. Eles concordaram, acharam boa ideia e sugeriram também algumas formas de ação. E então montei o curso com professores voluntários, a maioria deles meus colegas do Departamento de Antropologia, mas não só, portanto também fui convidar outras pessoas e outros académicos, e não só académicos, ligados, por exemplo, à lei de asilo, outros profissionais do contexto académico, justamente para poderem explicar melhor como é que se fazia todo o acesso à universidade, em termos administrativos. E também uma das aulas que tivemos ininterruptamente e durante todo o tempo em que decorreu o curso, que foram 5 semanas em cada ano letivo, foi as aulas de português, dadas por um professor também do ISCTE, professor de português para estrangeiros. Portanto, estava aqui garantido, de facto, inclusivamente o diploma de reconhecimento desta formação em português. O curso tinha várias disciplinas, digamos assim, sobre a diversidade religiosa em Portugal, a diversidade de género em Portugal, sei lá, a comida portuguesa. Fizemos também, por exemplo, tivemos uma matéria muito interessante que era sobre o espaço e a percepção do espaço, o centro e a periferia, por exemplo, os professores irem com o grupo, com a turma, a percorrer as ruas de Lisboa ou arredores, perceber o que é que identificavam como sendo algo relacionado com os seus próprios contextos culturais. Enfim, as matérias foram justamente para facilitar o entendimento deles sobre a sociedade portuguesa e a cultura portuguesa, mas nunca foi nossa intenção dominar o conhecimento e o saber. A intenção era que houvesse uma troca de conhecimentos, porque uma das coisas que, obviamente, eu tinha bem clara é que, sendo eles os refugiados oriundos de contextos culturais e sociais diferentes, teriam muito que nos ensinar a nós próprios, a nós próprios portugueses, sobre a sua própria sociedade, a sua própria cultura, as suas próprias experiências de vida e percepção sobre o mundo, não é? E, portanto, abri também um campo para que eles próprios voluntariamente nos pudessem dar aulas em forma de seminários
abertos à comunidade ISCTE sobre aquilo que pretendessem dar. Desde, sei lá, o serviço militar obrigatório na Eritreia, ou a situação política na Síria, todos os temas eram escolhidos por eles. Não teve muita aceitação a proposta, porque naturalmente, sendo o curso pequeno e não se conhecendo uns aos outros, sentiam-se um pouco intimidados na turma, mas não na universidade. Eles na universidade, esse foi um dos resultados depois da minha análise, gostaram imenso de estar, porque era, diziam eles, um sítio onde não sentiam que eram refugiados. Tinham reencontrado um contexto académico com os seus pares, que seriam os outros estudantes. Portanto, isso foi muito interessante. Também faltam dizer várias coisas, nomeadamente as parcerias que instituímos. Apesar de eu conhecer bastante, ter uma rede de homens e mulheres refugiadas já bastante consolidada, fruto dos meus anos de investigação, precisávamos de que houvesse uma espécie de filtro que eu nem sempre estaria capacitada para fazer. O filtro era nada menos, nada mais do que perceber quantos e quais refugiados é que estavam interessados em fazer este curso e quais é que realmente tinham este perfil, o perfil necessário, que era de serem estudantes académicos, não é? E, portanto, a ideia foi contar com a Câmara Municipal de Lisboa, porque havia aqui a necessidade de algum espartilhamento, uma vez que está em Lisboa, não é? Portanto, sendo que na altura a Câmara Municipal de Lisboa tinha o plano para a integração de refugiados e um centro de acolhimento, foi através deles e também do Conselho Português para os Refugiados que constituímos uma lista de alunos de homens e mulheres em situação de refúgio que estavam interessados em participar. Os refugiados vieram de vários contextos, desde a Eritreia, Camarões, Guiné-Conakry, Síria, muitos deles da Síria, Iraque, Irão. Portanto, eram bastante diversificados. No primeiro ano, juntámos uma turma de 20 e poucos, depois alguns desistiram, porque também não era fácil, uma vez que claro que a grande prioridade é encontrarem trabalho. Não é? Portanto, evidentemente, se durante este tempo lhes era oferecido trabalho, ainda que precário, não é? Pois eles aceitavam e tinham que desistir. No segundo ano, portanto, em 2019, o ano passado já não houve por causa da pandemia, e houve um maior número de imigrantes, Paquistão, Bangladesh, etc. Também continuou a haver refugiados, mas com uma particularidade muito interessante, que foi existirem um maior número de mulheres e mulheres com filhos pequenos. E claro que não estava sozinha, tinha pessoas investigadoras que colaboraram comigo, nomeadamente minhas orientandas, e o que nós fizemos foi proporcionar condições para que as mulheres não faltassem por causa das suas crianças e, portanto, até montámos uma espécie de kindergarten dentro da aula, com brinquedos e tapetes, onde elas pudessem estar tranquilamente enquanto as mães tinham aulas. O sucesso, de facto, quanto a mim, foi bastante. Não se prende tanto em termos, por questões numéricas,
Já sabemos como aqui, em Portugal, mesmo em termos de investigação, as questões numéricas são importantes e, sobretudo, para os relatórios das instituições, o número importa muito, mas do ponto de vista académico, aquilo que eu e as pessoas que participaram neste projeto consideraram positivo foi o facto de termos proporcionado caminhos alternativos e dignos a grande parte, a um número substancial de homens e mulheres refugiados. Houve vários, no primeiro ano, houve vários que optaram por continuar os seus estudos no ISCTE. É evidente que nem todos os que se inscreveram no curso pretendiam prosseguir os seus estudos académicos. Uns responderam que o que eles queriam mesmo era poder regressar à universidade, poder voltar a sentir um ambiente que lhes fazia falta e com o qual eles se identificavam, mas que, enfim, o seu projeto a curto prazo era encontrarem um trabalho o mais rapidamente possível. Não tinham capacidades financeiras, por exemplo, para poder continuar a estudar. E depois ainda houve alguns que pretendiam continuar os seus estudos, mas noutras universidades. O ISCTE não oferece todos os cursos, como é evidente, não é? Havia alguns que queriam ir para a medicina, outros para as áreas mais da física e da química, e, portanto, não continuaram lá, mas houve vários que optaram por, de facto, ficar no ISCTE e fazer aí os seus estudos. Houve um estudante do Iraque que neste momento já está a fazer o doutoramento noutra universidade, porque mudou de curso, mas fez um mestrado em estudos internacionais no ISCTE. Houve outros que fizeram mestrados em Management and Administration, também no ISCTE. Alguns que fizeram pós-graduações, o que lhes permitiu regressar aos seus contextos de trabalho, mas já numa posição hierarquicamente superior, já com reconhecimento da sua progressão académica, e alguns que ainda se mantêm no ISCTE, nomeadamente, por exemplo, a fazerem mestrado em arquitetura. Há pouco esqueci-me de dizer que naquela troca de conhecimentos entre nós e eles, houve um curso que, de facto, eles se ofereceram para fazer, que foi justamente o curso da língua árabe para a comunidade ISCTE. Portanto, era também um curso gratuito, troca por troca, que teve bastante êxito. Ainda reuniram um grupo substancial de alunos portugueses a assistirem às aulas de árabe. E, portanto, foi... De uma forma muito geral, foi assim que o curso aconteceu. Pretendo voltar a implementá-lo assim que acabarmos com as questões da pandemia, porque para mim não me faz nenhum sentido estar a trabalhar com pessoas refugiadas em Zoom. Claro que isso é outra coisa completamente diferente. Não é esse o alcance dos meus objetivos. Também falta dizer que, quando comecei este curso, ainda não havia legislação que obrigava as universidades ao acolhimento de estudantes refugiados. Portanto, isto foi antes de surgir a legislação, em 2018. Não é? Eu julgo que esta legislação também surgiu por pressão das instituições e até de algumas universidades. No caso do ISCTE, tal aconteceu
porque a minha reitoria da altura se convenceu portanto, da positividade deste projeto e, portanto, facilitou o acesso a estes refugiados sem pagarem propinas. Mas, entretanto, em 2018 surgiu a lei, o que curiosamente não veio facilitar muito a entrada, o que parece um paradoxo, não é? Mas não veio facilitar muito porque, no sentido em que, bom, agora de facto as universidades não se podem recusar a permitir a entrada, mas criam outro tipo de entraves, às vezes não propositadamente, e que têm a ver com a excessiva burocracia administrativa, as inscrições online, etc. Portanto, um dos meus objetivos, e termino com isto, é que é necessário formar transversalmente dentro da própria universidade, desde a administração, os serviços administrativos, os professores, os próprios alunos, através das associações de estudantes, para a importância que é desenvolver este tipo de estratégia de acolhimento de refugiados e imigrantes. Sim. É necessário muito mais do que a simples boa vontade, é necessário, de facto, conhecimento, formação adequada para poder ultrapassar todos os estereótipos e dificuldades que muitas vezes existem na integração destes estudantes refugiados. Verdade. A doutora Cristina Santinha acabou por responder à maior parte das perguntas que eu tinha, foi sobretudo sobre a questão dos resultados junto do público-alvo do projeto, mas também queria só perguntar-lhe quais foram os principais desafios, alguns já mencionou, mas se tem outros que quer identificar, e também qual foi o impacto que o projeto teve, não agora no público-alvo, mas na própria comunidade académica. Portanto, já falou um pouco depois do curso que foi organizado para estudantes e no qual os estudantes podiam participar, os restantes estudantes da universidade, mas de um ponto de vista, por exemplo, administrativo, pedagógico, qual foi o impacto que teve no próprio ISCTE? Bom, os principais desafios têm a ver com a percepção e as representações e os estereótipos que as instituições que têm na sua mão a responsabilidade de inclusão destes refugiados têm em relação aos mesmos. Não é nada fácil convencer as instituições de que por trás de cada pessoa, homem ou mulher em situação de refúgio, há conhecimentos e aptidões que, quando reconhecidas, podem contribuir grandemente para o enriquecimento de uma sociedade intercultural como se pretende que seja Portugal, não é? Eu tive vários problemas com algumas instituições que, por exemplo, diziam, não, aquela pessoa, lembro-me de uma aluna que tinha um currículo invejável na área das artes. Nós pretendíamos que o seu currículo fosse de facto reconhecido, ainda não o foi depois deste tempo todo. E, no entanto, as instituições responsáveis pelo seu acolhimento diziam, não, mas tu aqui, e se trata uma pessoa sempre por tu, há esta tendência, tu aqui não vais conseguir nunca ser ninguém com as artes. Portanto, melhor é encontrares um trabalho, por exemplo, fazer limpezas e tentares autonomizar-te o mais depressa possível. Portanto, este, pelo menos enquanto investigadora, enquanto mulher, enquanto ativista de alguma maneira pelos direitos humanos, não é? É algo que me choca imenso.
esta invisibilidade e falta de reconhecimento e a tal, aquele conceito de vida nua do Agamben relativo aos refugiados, à maneira como as sociedades ocidentais veem os refugiados, é algo que me choca imenso. Portanto, são sempre subalternizados, o que contribui para piorar tudo, para piorar a nossa sociedade, porque ficamos menos ricos, porque não usufruímos do conhecimento deles, e contribui para piorar a sua própria condição de vida, levando a um sofrimento repetido e uma violência, quase uma violência silenciosa e estrutural sobre aquelas vidas, não é? Portanto, os desafios para mim maiores continuam a ser chamar a atenção das instituições para a necessidade de reconhecimento dos diplomas, falando em termos académicos agora, não é? Sim. Que é o que nos interessa aqui, reconhecimento dos diplomas dos refugiados. Dos diplomas, ou não é necessário que sejam diplomas, porque muitos deles não têm esses diplomas nem a forma de os reaver, não é? Mas tal pode-se fazer através de outras metodologias, como, por exemplo, exames específicos sobre a área de conhecimentos que cada um diz possuir. Certo. Numa base de confiança. É mesmo assim que tem que ser, quer dizer, porque não há outra forma, não é? E também porque, se não for verdade, que é aquilo que muitas instituições temem, se não for verdade, muito rapidamente desistem, há uma desistência, porque evidentemente só iriam aumentar ainda mais a sua frustração pelo facto de não conseguirem prosseguir os seus estudos. Portanto, esse é um dos meus maiores, continua a ser um dos meus maiores objetivos. Em relação à universidade, foi interessante e continua a ser interessante. Há alguns apelos por parte da atual reitoria para criar projetos mais ambiciosos. Contudo, deparo-me com um problema que eu também já mencionei, que é, enquanto não houver uma formação interna, transversal, sobre as implicações do que é ser refugiado e ensinar refugiado, ou ser colega de um refugiado, não se resolvem grande parte das questões. Desde logo, por exemplo, claro que também coincidiu com o início da pandemia, mas no ano passado, no ano letivo passado, e como consequência justamente daquilo que tinham ouvido falar do Living a Different Culture, os refugiados, tentaram matricular-se e a maior parte deles não conseguiu. Porquê? Porque ainda não há uma correspondência prática da aplicação da lei de 2018. E, portanto, a questão fica logo, a tentativa de matrícula fica logo travada no próprio processo de matrícula, porque o ISCTE, como quase todas as outras universidades, apenas possui o acesso por via informática, não é? Portanto, a inscrição online. Ora, se a maior parte dos refugiados não sabe falar português, alguns também não sabem falar inglês, não é? Se não tiver um acompanhamento, uma pessoa especializada em exclusividade para os ajudar nesses processos burocráticos, então é muito difícil. E houve vários que desistiram. E, por outro lado, também é necessário formar os diretores dos departamentos justamente sobre o que é que implica terem um aluno refugiado, não é? Sim.
E pronto, são mais questões burocráticas e administrativas do que propriamente jurídicas, por exemplo. Sim. Criou-se a lei, mas a lei não serve de grande coisa, até porque deixa a decisão final às próprias reitorias das universidades. Portanto, se não há bolsas, por exemplo, específicas para poder ajudar estes refugiados que não têm nada, a maior parte deles, eles também terão muita dificuldade em prosseguir os seus estudos. Certo. Professora doutora Cristina Santinho, muito obrigada pela entrevista, pelo seu testemunho. E um bom dia, uma boa tarde para si e mais uma vez agradecemos a colaboração. Eu é que agradeço e parabéns pelo vosso projeto. Muito obrigada. Tenham muito êxito também daqui para a frente. Muito obrigada. Deus, boa tarde. Deus, boa tarde.